Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos na nossa casa querida, né? Que todos possamos nos harmonizar para que a gente possa tirar o máximo de proveito desse tempo que aqui estaremos juntos, né? Vamos iniciar aí nossa reunião fazendo uma prece e a seguir nosso irmão Washington fará uso da palavra. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para aprender, para refletir sobre essa doutrina de amor que muito pode nos ajudar na caminhada aqui na Terra. É uma ferramenta valiosa para que possamos sair vencedores dessa encarnação. Fica conosco, Senhor, e que o irmão que fará uso da palavra possa ser inspirado pelos amigos espirituais que aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington. Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, dando-nos, a cada um de nós, a oportunidade de nos esclarecer e de nos cada vez mais entender a nossa vida, a nossa existência. E nós temos uma grande capacidade, que é de refletir. Nós utilizamos a nossa reflexão para pensar sobre a vida, sobre a existência. Quando estamos ainda em estado de infância pequeno, temos, uma certa forma, um entendimento diferente da vida e da existência. Nós pensamos que vamos existir para sempre, que nascemos e que a morte, o desenlace, o desencarne está muito lá para frente, quando a idade chegar bem lá na frente. Mas à medida que nós vamos crescendo, ainda criança ainda, nós começamos a ver perdas. É um avô que falece, é uma mãe, um tio, uma tia, e a resposta que temos, o que aconteceu? Por que eu não vejo mais fulano, Beltrano? Ah, foi para o céu. Papai do céu chamou, foi para o céu. E assim começa, o céu, que céu é esse? E começamos a crescer, e começamos a refletir sobre isso, o céu. O que é a vida? Por que estamos aqui? Nós nascemos e iremos em algum momento morrer, desencarnar. E por que isso? Qual o fim disso? E depois de desencarnar, como é que é? O que acontece? Deixarei de existir? Continuarei a existir? Mas existir como? De que forma e de que maneira? E eu com a minha lei durante aquela existência? Para onde isto foi? Para onde isto vai? E essas reflexões, nós, seres humanos, temos essa capacidade de refletir sobre isso, sobre a nossa existência. E ao refletir sobre a nossa existência, nós temos a capacidade de mudar o sentido, a direção, a tonalidade, a cor, como vemos, a nossa própria existência. E essa capacidade que nós temos é o que nos faz mover, entender cada vez mais o que é a vida, o que é a alma e a imortalidade, sob a providência divina. Porque nós somos espíritos encarnados. O espírito encarnado em um corpo, nós falamos que é a alma. A alma, todos nós agora que estamos aqui, nós temos uma alma. Esse corpo, é apenas a parte externa, que existe uma alma. E essa alma, ela independe do corpo para existir, para viver, para existir no universo. Ela independe do corpo. O corpo é apenas um instrumento que a providência divina provê a todos nós, a todos os seres que existem em nosso planeta, de existir e de cada vez mais trabalhar esse princípio espiritual, a individualidade, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de pensar, de agir, de sentir, para desenvolver. Então todos nós estamos além do corpo físico, coisa que há muito tempo atrás pensávamos que era diferente, que passávamos a existir quando a formação do corpo ali ainda no útero materno, estava em transformação e passaríamos dali em diante a existir. Mas não, nós existimos antes desse período, desse processo. E passaremos a existir posterior ao processo desse corpo, quando ele não mais poderá prover a vida, pois seu princípio vital irá se desfalecer. Nós continuaremos a existir. E esse entendimento, essa compreensão cada vez mais concisa, cada vez mais compreensível ao nosso dia a dia, a nossa vida e ao nível evolutivo a que estamos, a doutrina espírita nos faz compreender cada vez mais com mais
sutileza, com mais sensibilidade. Algo que há muito tempo parecia ser distante, estranho, já vimos mais próximo. Se antes nós já imaginávamos que após o falecimento do corpo, nós continuaríamos a existir, nós éramos imortais, e quando o corpo ia para o túmulo, levava-se todos os objetos daquele, deixava tudo lá para poder utilizar nessa imortalidade. Hoje observamos que não é necessário. A matéria, os utensílios materiais que utilizamos na nossa caminhada durante a nossa existência no planeta, não é necessário, nesse passamento, ser guardada, ser amontoada em um canto, esperando que utilizemos ela em algum momento posterior. Não. Não é essa bagagem material a que nos importa, a que nos toca e que nos faz crescer, entender e sentir a vida com maior vibração, com maior potência. E esse entendimento, ele é de pouco tempo, muito pouco tempo. Porque antes o entendimento era completamente diferente, apesar de desde os primórdios, desde lá dos homens das cavernas, nós já imaginávamos essa imortalidade, já desenhávamos já algo, o céu, nós espelhávamos no céu, algo no céu que estava a nos esperar, a nos abraçar quando esse corpo fosse falir, deixar de usar. Mas caminhamos e começamos a entender que entre o céu e a terra, nós aqui estamos. Procurou entender e compreender e um conteúdo interessante, evoluir, progredir. E nós estamos procurando progredir. Nascemos sem dente, careca, só balbuciando algumas palavras, nada, até uma certa idade da infância, e desenvolvemos, aprendemos, hoje caminhamos, falamos com outras pessoas, nos comunicamos, nos relacionamos com as pessoas, em pouco espaço de tempo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, o nosso desenvolvimento para começar a se relacionar e a expressar o que sentimos, o que pensamos. E hoje estamos aqui, em idade, fase madura, refletindo sobre a vida, mas de uma maneira diferentemente daquela quando ainda éramos criança. Nós não desenvolvemos, não evoluímos a nossa capacidade de pensar e de agir, interagir com a vida e com as pessoas. Sim, evoluímos. Mas essa evolução, ela não se dá tão somente nessa vida material que aqui estamos agora, ao qual o espírito está encarnado e utilizando os recursos materiais para o seu desenvolvimento intelectual e moral, buscando desenvolver o senso ético, o comportamento pródigo, as virtudes necessárias que Jesus lá atrás, há 2000 anos, falava com a gente. Trouxe uma receitinha para a gente, e uma receitinha que nós começamos a entender agora, que Ele não veio como um salvador para nos salvar, para pura e simplesmente tirar as nossas chagas, fazer nós andarmos com o corpo, voltar a enxergar, voltar a andar, não ter mais uma lepra, alguma coisa em nossa pele que nos causava alergia e levava ao falecimento, veio curar? Não. Jesus não veio curar o corpo, mas veio trazer uma receita interessante e que se torna cada vez mais compreensível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, às nossas atenções, uma receita de que é a alma, é a vida. Esse sim é o papel, é a transformação, não é a cura do corpo, porque o corpo, nós sabemos, tem data de validade. Tem alguém que vai viver 200 anos, 170 anos, 150, 140, 140, quem sabe, 130, por aí, mas são pouquíssimos. 100, algumas centenas. Mas vai chegar um momento em que vai haver a cessação daquele princípio. E vai haver o passamento. E dentre as espécies dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de senso moral especial, que é a espécie humana. Nós temos o senso moral. Além de termos a inteligência, o pensamento, nós temos o senso moral. E a nossa consciência, ela trabalha. Muitas das vezes podemos virar as costas para ela, achar que não é isso não. Mas nós sabemos o que é o certo, o que é o correto a ser feito. Mas as nossas vontades, os nossos interesses, muitas vezes ele é tão volumoso que, de certa forma, não, calma, mas amanhã eu vou fazer, na segunda-feira eu começo, no mês que vem eu começo, no ano que vem, no dia 1º de janeiro eu começo. Então, são
hábitos e costumes que nós temos de postergar alguns valores imprescindíveis para o nosso crescimento. Porque, como nós sabemos, nós nascemos, mas a hora da nossa partida, nós não sabemos. É indefinível. Mas como estamos no processo de crescimento, nós temos que estar sempre o quê? Com a nossa bagagem pronta, arrumada, organizada. Para quê? Para que possamos, aonde chegarmos a esse passamento, saber entender, desenvolver, saber que continuamos a existir, que a nossa individualidade, nosso senso moral, mantemos a nossa inteligência, os conhecimentos que adquirimos, continuam ali vivo, aceso, latente. Mas para isso temos que ter o conhecimento, para quando chegar nesse outro lugar, saber desenvolver, para que não se torne penoso, doloroso, para que não levemos hábitos materiais para esse outro lado, para não replicar determinado tipo de comportamento e situações, hoje na nossa vida aqui em comum, em aprimoramento, lá. Porque, como sabemos, às vezes a vida se interrompe em eternidade. É um jovem de 12 anos, é um jovem de 20, é um senhor de 60, 70, 80 anos. E o que vai depender? Da sua compreensão, da forma como ele palmilhou na existência. E a doutrina espírita, ela define muito bem os espíritos. São seres inteligentes da criação, fora do mundo material, dotado de inteligência, pensamento, um ser moral, distinto, independente da matéria, dotado de livre-arbítrio e em processo evolutivo. Independente da matéria, isso é muito interessante. Nós somos independentes da matéria. Muitas vezes nós parece que não reconhecemos isso. Nós entendemos que nós somos independentes da matéria, já existíamos antes desse corpo ser formado, mas parece que nós vivemos uma vida, uma existência, como se fosse um último corpo, um corpo único, e que somente esse eu tenho que aproveitar o máximo dele. Sim, aproveitar o máximo dele, mas não exercê-lo de maneira desgovernada, distraída para os valores primordiais do nosso existir. Porque a temporada que nós passamos na encarnação é muito pequena. Porque nós estamos em processo de evolução. Aqueles homens lá atrás, bárbaros, que viviam na caverna, e depois os posteriores que foram para o desenvolvimento, eles estão tendo outras oportunidades de encarnar. Porque senão seria injustiça da providência divina, de ter criado aqueles lá atrás, onde não existiam alguns recursos, onde ainda eram muito ignorantes o entendimento do planeta, o entendimento do cosmos, o entendimento do corpo, da fisiologia orgânica nossa, dos seres, que ainda não existia lá atrás, a penicilina, o antibiótico, a anestesia que nós utilizamos hoje em dia, né? Que nos alivia para não precisar sentir determinado tipo de dor. Ao fazer uma extração, ao fazer uma operação, tem anestesia, mas lá não tinha anestesia. Ora só que crueldade. Lá eles não tinham anestesia, tiveram que viver e desenvolver naquela única vida. E nós agora estamos tendo aqui anestesia, antibiótico, vários recursos, telefone, comunicação. Ora, nós temos que atentar à providência divina, à justiça de Deus, sobre a alma e sobre a imortalidade. Para nós entendermos, primeiramente, que não estamos órfãos no universo, que as coisas estão acontecendo aqui e acolá, e achamos que está tudo perdido. Naquele tempo era melhor, agora está cada vez ficando pior. Não, não está ficando pior, não. É que hoje a comunicação, a relação está muito próxima. Hoje vivemos em grandes aglomerados, milhões de pessoas vivem mais junto. Antes não, eram menos habitantes, menos espíritos encarnados e mais distanciados entre si. De certa maneira, as relações eram menos, porque não se via todo dia, não se morava em um prédio, em um condomínio, morava-se em casa, em quintal, em chácaras, em sítio, com distâncias imensuráveis, que às vezes nem se via o vizinho. Hoje não, nós moramos em quê? Em condomínio, em ruas, e todo dia nós vemos o vizinho, nós vemos o porteiro tem que abrir a porta do prédio para nós entrarmos, senão a gente tem a chave de casa, mas da portaria nós não temos. Nós passamos por essa situação, coisa que há 20 anos atrás, 50, 100 anos, não tinha isso. Você tinha a chave da sua casa, você chegava. Da porteira da fazenda se abria e adentrava. Hoje não é mais. Então mudou, diferenciou. E isso é interessante para vermos que a justiça divina, a providência, ela requer de nós um entendimento cada vez mais sensível. E para isso, nós temos que estar desperto em analisar o histórico da vida, para ver como ela segue, como ela se segue e como eu estou me entendendo, me estruturando nesse universo.
de situações, de coisas, de relacionamentos e de crescimento individual meu. Porque Jesus, quando veio, ele não veio como Salvador, não. Ele veio trazer uma mensagem, veio trazer informações de Deus. Informação de que amar a Deus sobre todas as coisas. E mais outra, amar o próximo como a si mesmo. E procurar fazer o bom entendimento, usar o bom senso. Essa é a receita dele. Uma receita não para o corpo, mas sim para a alma. E nós caminhamos. Há 2000 e poucos anos à frente, nós estamos aqui, entendendo, nos instruindo e compreendendo cada vez muito bem o Evangelho, as mensagens, a boa nova de Jesus, o que realmente ele nos quis trazer. Não quis trazer a cura do corpo, mas sim a transformação, o progresso nosso, que é através do nosso esforço, que é através do nosso livre-arbítrio. E nós sabemos muito bem que é isso sim. Que à medida que nós refletimos, nós podemos mudar o nosso pensamento. E mudando o nosso pensamento, as nossas atitudes, nós tomamos outros caminhos. E isso é interessante porque nós observamos que o nosso destino não estava traçado por uma força externa, não. O destino está traçado por cada um de nós. E a providência divina, permeada em todo o universo, nos dá as condições necessárias para esse alavancar, para esse caminhar, para esse progresso. Nos oferece um planeta que levou milhões e milhões e milhões de anos, esse planeta Terra, para a sua formação, para a sua transformação, para poder abrigar vida vegetal, depois vida animal, e depois nós chegarmos, nós, seres humanos, termos um corpo físico que possivelmente poderíamos utilizar para desenvolver a nossa capacidade, e estamos utilizando. Mesmo que muitas das vezes nasça com uma determinada deficiência física, mas o espírito, ele é eficiente, ele não é deficiente. Porque a questão de deficiência, ela é muito relativa. Que muitas das vezes podemos ter um corpo perfeito, organicamente, fisiologicamente, mas temos uma deficiência em nosso pensamento de como agir, de como utilizá-lo, de como mantê-lo cada vez mais vivo, sadio, em perfeitas condições, para nós utilizarmos em nosso desenvolvimento durante a vida. Então, a questão de eficiente e deficiente, ela é relativa da forma que nós vemos e como utilizamos o nosso corpo. E ainda, a providência divina nos oferece toda uma cadeia das leis da natureza para favorecer a vida nos seus mais variados graus. Procurando o quê? A harmonia. A harmonia para manter cada vez mais a oportunidade de novos espíritos encarnar. E vir, as crianças, os bebês, vir e ter a oportunidade de crescer, desenvolver os fatores da inteligência e da moral. É isso que a providência divina nos faz. E ainda nos alerta, nós não temos apenas esse único planeta a existir. Existe muito esse universo e nós estamos procurando. Com as nossas tecnologias materiais, com o nosso avanço científico, estamos procurando vida. E quando se fala em vida material, nós estamos falando em vida de um ser parecido conosco, ou fosse uma cara de um crustáceo, não. Vida primata, para poder ver se ali há condições de ter vida, se já teve vida em algum momento e foi ali esterilizado daquele planeta. Então, são outros conhecimentos que temos que desenvolver. Mas nós, amadurecidos pela experiência, caminhamos para a perfeição, partindo do mesmo ponto para chegar ao mesmo fim, que é o aperfeiçoamento do ser. Outra coisa interessante, todos nós somos criados simples e ignorantes. Ora, se somos criados simples e ignorantes, e todos nós vamos desenvolver, aprimorarmos e chegarmos a um ponto final, que é o aperfeiçoamento, automaticamente a nossa compreensão sobre a providência divina começa a clarear mais ainda daqueles que existiram há 200, há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás, e nós que estamos agora a existir. Isso nos mostra que a nossa caminhada, ela é longa, mas só que as nossas existências são solidárias. A cada existência que nós temos, a que nós aprendemos, desenvolvemos na nossa vida, ela é útil. Mas ela não é só útil para essa existência, para essa vida agora que nós estamos existindo e vivendo. Porque tudo que nós aprendemos e desenvolvemos através da inteligência, do sentimento e do amor, vai conosco. Isso vai conosco. Não vai aquele caderninho, aquela agenda que nós anotávamos várias coisas, vários cálculos, fórmulas. Não, isso vai ficar. Mas o que nós sentimos, nos aprimoramos e aperfeiçoamos durante a vida,
que foi às vezes aos trancos e barrancos, mas pela nossa perseverança, pela nossa insistência e capacidade de ampliar o nosso entendimento, diminuindo cada vez mais o preconceito, levando mais a nossa capacidade de entender e acharmos que nós somos capazes de realmente de vencer. Nós conhecemos muitas coisas e levamos essa experiência para as outras oportunidades. E isso é solidário. E isso nos mostra que tudo que eu faço, de bom ou de mal, tem um peso, tem um efeito. E esse efeito, ele vai e virá para mim. E esse efeito, se eu faço o bem, se eu me instruo, se eu evoluo, vai estar comigo. E eu utilizarei nas próximas oportunidades, no caminho que se segue, porque ele é infinito. Se a alma é imortal, ela sempre existirá, não deixará de existir. E se existe algum fato, alguma coisa mal resolvida, essa coisa vai continuar existindo, até ser resolvida, até ser trabalhada, lapidada, essa questão está resolvida. E continuamos a caminhar, porque nós sabemos na nossa vida aqui material, quando algum fato, alguma situação não está bem resolvida, seja no âmbito profissional, no âmbito do sentimento, das relações familiar, quando está bem resolvido, a coisa fica junto de nós. Não adianta mudarmos para outro planeta, ou para outro país, para outra cidade, ou fazer uma viagem para a Lua, vou viajar para a Lua, vou ficar um tempo lá para poder esparecer. Não adianta, vai junta essa questão, ela vai junta, porque nós sabemos que tem alguma coisa que precisa ser acertada, ser ajustada. Porque quando existe um problema, uma questão, não é só do outro, é também minha. Não é só do coletivo, não é só da minha cidade, o problema é meu também. Então, deve ser tratado. E nesse tratamento, nós avançamos, nós crescemos, nós melhoramos a nossa forma de ser, de existir e de pensar sobre. E com isso, nós tiramos essa âncora que estava prendendo esse nosso barco, tiramos essa âncora daquele pedregulho e possamos navegar por outros mares, continuar o nosso processo. Nós sabemos que na vida, a nossa prática, é assim que funciona. É assim que são as questões. Se não forem resolvidas, a gente não consegue muito avançar. E assim são as existências. À medida que vamos crescendo e resolvendo as questões e nos aprimorando, nós vamos avançando. Nós vamos chegando a esse mundo espiritual, retornando ao mundo espiritual, a cada existência, com outro olhar, com outra formação, com uma outra vibração, com outros valores e com outras vontades. Vontades essas que é muito importante para a gente saber para onde nós queremos ir. Que muitas das vezes nós achamos que nós queremos ir para lá porque lá tem o sucesso, a felicidade. Mas só que para chegar lá existe um caminho a ser seguido, existe um percurso. E nesse percurso existem várias provas, existem várias missões, várias situações que iremos nos defrontar para ver se realmente nós estaremos capacitados a adentrar aquele lugar, ou aquela condição, ou aquele estado de espírito. E nós sabemos que o estado de espírito, ele é trabalhado, é transformado nas relações nossas conosco mesmo, através do nosso conhecimento. Como disse o mestre, conhecer a ti mesmo, né? Conhecer a si mesmo é muito importante. E a verdade vos libertará. Sim, que a verdade liberta. Porque o esclarecimento não nos torna presos em armadilhas, não nos deixa ancorados em situações que muitas das vezes é uma situação física, material, e nós, como seres espirituais, ficamos atrelados àquela condição, àquele hábito, àquela circunstância material, que se não tiver daquela forma, a coisa não vai acontecer. Não, a coisa não vai acontecer, não depende desse fato material, depende do que tu pensa, do que nós pensamos e como nós agimos em nossa existência. É isso que faz a diferença. Porque se estivermos num lugar e precisamos orar a Deus, pedindo força para que tenhamos uma inspiração de uma boa decisão, mas se estávamos condicionados a acender, a utilizar uma vela, por exemplo, para poder nesse momento nós firmarmos o pensamento e elevar o pensamento a Deus, e se estivermos numa situação, numa ilha, num deserto, onde não tem vela, como é que vamos fazer? Vamos ficar condicionados a ter essa matéria para poder fazermos a ligação? Não, é o nosso pensamento. Ele que é o carro-chefe, ele que é a causa primária, ele que faz a diferença em nossa vida. E através desse trabalho de conhecer isso, de sentir isso, nós vamos nos libertando de várias coisas materiais que não importa, não nos faz crescer, não nos faz avançar e entender cada vez mais
que somos seres espirituais, utilizando esse corpo físico para transformar uma matéria bruta em algo que seja útil para a nossa vida, assim como uma cadeira, como um livro, como um data show que reflete imagem, coisa organizada, para outras pessoas verem em tamanho grande, expansivo. Nós não criamos isso para facilitar a visão e a compreensão e o entendimento? Nós temos que entender também que toda a informação que o Mestre Jesus nos trouxe é para isso. É para utilizar a vida, mas não achar que nós somos o corpo ao qual nós habitamos. Não, ele é um instrumento. E para afirmarmos o nosso pensamento, para chegarmos aonde queremos, nós temos que ter, a primeira coisa, tem que ter o quê? A perseverança. E a vontade para chegar lá. E isso é através da vida, do exercício que nós temos no nosso dia a dia. É a necessidade. E muitas das vezes, pelo nosso estado evolutivo, é a necessidade que faz a gente pular. Às vezes a gente está bem, está legal, pode crescer, desenvolver mais, aprimorar mais, mas a gente para. Aí vem uma dor, vem um sofrimento, e aí a gente começa a ser tocado com isso, a gente começa a agir. Não, eu tenho que começar a correr, eu tenho que fazer atividade física, porque a artéria está... A gente é assim. A gente trabalha na reativa, a gente não trabalha na preventiva. A gente trabalha sempre na reativa. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando na preventiva, isso é certo. Todos nós estamos fadados à perfeição. E fadada à perfeição por quê? Porque a providência divina, ela está organizada, estruturada para isso, para todos os seres evoluírem. Acreditando em Deus ou não, acreditando no bem ou não, todos nós estamos fadados à perfeição. E esse fadado à perfeição é a garantia de que tudo que nós fazemos a nós é ao próximo, irá vir, irá retornar a nós, como uma forma de aprendizado. Porque encarnação ou reencarnação não é sinônimo de expiação, de pagar. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Por quê? Nós sabemos que existem outras religiões, denominações, que acreditam na reencarnação, mas acreditam na reencarnação com um outro conceito, com um outro entendimento. Um entendimento que pode encarnar e vir habitar um corpo de um inseto, de um animal, coisas que nós, estudando a doutrina espírita, e mais do que tudo, estudando o desenvolvimento humano e a utilidade da matéria para nos servir de aprimoramento, não seria compreensível nós virmos a existir novamente em um corpo de um animal. Não teria cabimento. Desenvolver o quê? Agir como? Utilizar que recurso? Não teríamos. Mas o entendimento da doutrina espírita, a reencarnação, é vir em um outro corpo, igual a esse que nós temos, e cada vez mais aprimorado, entendendo e compreendendo e sentindo como um todo, mas para se servir dele, não se tornar escravo, não inverter, através de um consumismo, utilizá-lo. Não. E esse entendimento é interessante porque nós procuramos entender que a vida que nós temos, ela é muito boa. Ela é boa porque nós sabemos que existe a providência divina. Tudo que nós fazemos vai vir sobre nós. Então, se fazemos o bem virá. Se fizermos uma coisa pródiga, uma coisa interessante, que dê produção, que seja útil para o próximo, nós iremos receber. Na vida material, iremos receber valores. Em função disso que nós criamos, inventamos ou proporcionamos a várias pessoas de utilizá-la. Mas também tem a satisfação de ter feito algo útil e que está servindo para as pessoas, porque elas estão adquirindo, se elas estão usando determinado tipo de aparato, é porque necessitam para o seu desenvolvimento, para as suas necessidades. Mas aqueles que fazem as coisas voltadas para o mal, se utilizando da ambição, do egoísmo, automaticamente virá sobre ele a cobrança. Não tem como, faz parte da lei divina, é a providência divina trabalhando para se acertar. Então, que às vezes ao nosso olhar, na dimensão dos anos que nós temos, nós pensamos assim, puxa, fulano fez tão mal, caramba, nada acontece com ele, caramba, faz, está sempre assim. Calma, existe a providência divina, a justiça divina, existe a nossa justiça, as nossas leis, mas existe a justiça divina e a consciência daquele, que uma hora ela chega. Por maior que seja o egoísmo, a ambição, a procrastinação de postergar as situações que veio, que não é o certo, vai chegar a consciência. E quando a consciência chegar, ela vai tocar. Vai haver o sofrimento, vai haver todo um processo
para de novo ter a oportunidade de uma nova existência e trabalhar aqueles pontos que não foram bem utilizados, que não foram bem trabalhados nessa vida. E assim é a nossa vida, a nossa existência. É aprendendo, errando, acertando e se transformando. Essa é uma missão, um entendimento que Jesus trouxe para a gente nos orientar. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Andai no caminho do bem. Quando fala andar no caminho do bem, é andar no caminho do bom senso, do bom entendimento, de entendermos que nós vivemos na coletividade, que tudo tem a ver com todos e todos têm a ver com tudo. Isso nós sabemos muito bem disso. Nós estamos tendo essa experiência agora, com essa epidemia que está ocorrendo. Tudo tem a ver com todos. Se o vizinho não se cuidar, eu estou cuidando daqui, mas se eu não alertar e falar, vizinho, olha aí, ó, essa água parada aí, não vai adiantar, porque o mosquito, ele não tem fronteiras. Ele não tem número, ele não vê número. Ah, essa aqui é a casa de fulano. Não, ele vai aonde que tem oportunidade. E para isso exige de nós o quê? A coletividade. O senso de que eu tenho que cuidar do meu, porque um dia pode acontecer comigo. Pode ser com um dos meus entes queridos, então eu vou cuidar daqui. E o outro também tem que cuidar também, que pode acontecer com ele, mas com o outro da vizinhança. Então essas situações na nossa vida vêm para aprimorar, para nos instigar a ver. Nós temos que trabalhar no coletivo. Que nós, todos nós, estamos desenvolvendo, cada um de nós é responsável por que nós sentimos, pensamos e por que nós caminhamos, mas também pela coletividade que nós estamos junto, de fazer, trabalhar junto à coletividade, ao nosso ambiente social. Procurando votar em leis que sejam cada vez mais justas, procurar pesquisar e buscar melhores condições na nossa saúde coletiva, mesmo que tenhamos plano particular, temos que procurar que o plano público comum funcione. Porque senão uma hora vai desaguar no nosso plano. Está tudo ligado, está tudo ligado. E nós vimos isso, está tudo interligado. Então, procurando isso, nós observamos como é importante a justiça divina e como é importante o nosso papel associado à justiça divina. Que o desenvolvimento e aprimoramento, ele não vem de fora. Pega aqui, você agora vai para esse mundo, você vai para esse. Não, somos nós que nos credenciamos. Somos nós que nos credenciamos, somos nós que devemos ir lá. Ir lá e buscar, tirar o nosso passaporte, registrar tudo direitinho. Não tem como dar uma procuração para a pessoa ir lá fazer. Uma procuração, vai lá e resolve isso aqui. Não, é cada um de nós. E nós estamos entendendo isso. Graças a Deus nós estamos cada vez mais entendendo isso. E isso é bom para nós. Isso é excelente para nós, porque isso vai clareando as nossas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas decisões, e isso vai influir em nossa vida. O espírito se caracteriza pela soma das experiências, dos conhecimentos em sentido amplo, acumulando ao longo das suas existências os conceitos, as ideias, sentimentos, emoções, sonhos, os amores, os ideais, decisões, erros e os enganos, e as convivências. Determina uma trajetória no exercício do seu livre-arbítrio, que lhe permite romper suas limitações e ampliar, disponibilizar suas habilidades e capacidade. É tudo isso a vida, a nossa existência. É todo esses adjetivos, esses valores imprescindíveis para o nosso crescimento. E nós estamos buscando isso. Isso que é interessante. Apesar de nós estarmos nesse momento vivendo um processo em nosso planeta, não digo em nosso país, mas nosso planeta meio conturbado, mas isso faz parte de um processo de crescimento. É um processo que nos faz reger o entendimento, a economia, a forma de otimizar os recursos que tem na natureza em benefício do planeta, em benefício daqueles que habitam esse planeta. Em consequência, nós, que interferimos muito no planeta Terra, em função das nossas necessidades, mas muito mais além das nossas necessidades, dos nossos interesses particulares, que não vê o coletivo, mas vê o particular. E nós estamos observando isso cada vez mais e nós estamos sofrendo por isso. E dizer, onde está a providência divina? Ela está presente em tudo. Ela está presente em tudo a nos favorecer. Porque se hoje nós estamos aqui, existindo, e
está tendo cada vez mais crianças vindo a existir. Nós temos que preparar o terreno para esses que estão vindo, organizando, harmonizando, deixando a Terra um pouco melhor daquela que quando nós pegamos esse planeta. Nós temos que pensar nesse futuro, porque esse futuro dos nossos filhos, mais à frente, é a oportunidade de nós retornarmos e voltarmos a esse planeta. E como ele estará? Da forma como nós deixamos, ou pode estar melhor, mas como vamos utilizar? Através do nosso condicionamento, da nossa preparação, do nosso envolvimento do que estamos fazendo agora. É isso. Isso é pensar na vida, pensar na existência. Isso não é pensar na vida e na morte, não, é pensar na vida. Porque nós tratamos muitas vezes da morte. Falamos da morte, que não existe a morte, existe o desenlace. Que morre é o corpo físico, a alma é imortal, ela continua a existir. E cada vez mais isso tem que estar presente em nossa vida. Que nós somos imortais. E se somos imortais, o que fazemos de bom e de bem vai ficar na nossa lembrança, na nossa memória. Vai nos dar satisfação, um entendimento melhor, vai nos capacitar e nos habilitar a estar em lugares melhor, em que outras pessoas, outras coletividades, outros espíritos pensem de forma similar, agem de forma similar. Nós estaremos nos credenciando, e é isso que é o processo evolutivo, esse que é o progresso. É viver no mundo, estar no mundo onde não precisa de chave, de cadeado, de câmeras olhando a todo momento o que se está fazendo, porque a consciência de cada um está ativa, está presente, está vívida, está sabendo pensar e refletir com lucidez, a lucidez daquele que vê que o bem, que os bons valores é importantíssimo, e que por mais que tenhamos a nossa vontade, os nossos desejos, que é distinto de cada um de nós, ele vai até onde não prejudique o próximo, o outro. Ele vai de acordo com a harmonia que existe no universo. Para a doutrina espírita, o espírito é um ser inteligente do universo, que pelo exercício de sua inteligência, ou seja, a sua inovação, a descoberta, a invenção e criação, constrói a consciência de sua individualidade, a consciência em relação aos outros espíritos e a consciência do seu papel na estruturação inteligente do universo. Nós fazemos parte desse universo e fazemos parte, através dos nossos atributos, na estruturação desse universo. Nós também temos tarefa nesse universo. Mas essas tarefas serão utilizadas e adquiridas por nós à medida que nós evoluamos. Nós teremos outras atividades. Porque, ao contrário do que nós pensávamos até tempos atrás, até séculos atrás, que ao desencarnar, ao morrer, iríamos para um paraíso e lá ficarmos, ou ficarmos esperando um momento, um juízo final, não. Nós continuamos a existir, a desenvolver, a trabalhar. Porque nós gostamos de estar em movimento. Quando ficamos incapacitados, impossibilitados por uma cirurgia, por um acidente, de sair de casa, de trabalhar, de fazer alguma coisa e temos que ficar na cama, que prisão se torna a cama? Se antes acordar, que vontade de ficar em casa hoje. É bom ficar em casa, mas com saúde, com coisa para fazer em casa. Mas ficar em casa sem nada para fazer é horrível. E principalmente ficar preso, porque impossibilitado fisicamente de poder sair. Que coisa horrível, ficar parado, sem fazer nada. Então nós vemos que não interessa, nosso interesse não é ir para o mundo espiritual e ficar lá parado, ficar sob uma nuvem, tocando harpa, e olhando lá de cima e ver todo mundo aqui trabalhando e ficar lá, está trabalhando. Não, a gente quer estar junto, quer trabalhar, quer aprimorar, quer botar a mão na massa, quer fazer junto. Se somos assim, nós percebemos que nós fazemos parte dessa estruturação do universo. Teríamos outra oportunidade e outros trabalhos a fazer, à medida que nós vamos entendendo e compreendendo e utilizando os recursos. E esses recursos, para ser utilizados pela nossa inteligência, ele requer o senso moral. Porque na providência divina, o senso moral, o desenvolvimento moral, ele é importantíssimo. Que por mais que conhecemos as coisas, sabemos desmontar e montar qualquer coisa complicadíssima do nosso mundo, utilizando a nossa inteligência, o nosso pensamento, mas o senso moral, ele é imprescindível, porque ele muda a forma, a estrutura de como estamos pensando, o motivo, o fim que nós estamos pensando para a criação daquilo que estamos utilizando. Porque nós não fazemos só com a ambição de angariar fundos para aquilo, de se dar bem. Não.
Nós fazemos para servir de utilidade, mas de maneira equânime, que não explore o próximo, que ofereça a todos de maneira imparcial. E isso é justo, porque não adianta criar um aparelho que faz uma tomografia de resolução em 3D, 4D e tudo, e cura, mas ficar num lugar circunscrito. Só alguns poderem usar. Usou a inteligência, usou todos os recursos da sua inteligência, da capacidade de interação com a matéria para criar um aparelho. Desde a parte física, eletrônica, eletrotécnica, usou tudo isso. Mas de que adianta? Se o senso moral não está ali para fazer que aquilo seja útil para todos, teria oportunidade. E quando a gente usa o senso moral, isso não muda só a forma como aquilo vai ser utilizado para todos, mas muda a nossa estrutura, a nossa vibração. E isso faz uma diferença da onde nós viemos, do mundo espiritual. Isso faz a diferença do nosso crescimento, da nossa percepção de mundo, de existência. Abre-se as paredes que estão aqui, que não nos permite ver além delas, abre-se, porque a gente ultrapassa esses limites materiais, sabendo que nós existimos, não existimos para estar tão somente inserido em um corpo físico e em uma única existência, mas nós somos seres do universo, e que através do nosso esforço, dos nossos méritos, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós iremos ampliar, caminhar, nos libertar e conhecer cada vez mais a verdade que liberta, a água que sacia a sede, que não é a água líquida e material que se insere no copo e tomamos para matar a sede do corpo, não, é a sede da alma. E Jesus diz, de nada adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E é verdade. Perder a alma, podemos perder a alma. Se nós nos colocarmos subjugados aos condicionamentos físicos, ficarmos condicionados aos bens materiais, se ficarmos condicionados a tudo que é material e que sem isso eu não sou nada, como se for numa tragédia, numa enchente, num barranco, arrastar a casa e dizer, eu perdi tudo. Não perdeu tudo não. Perdeu tudo e que você não precisava e não precisa utilizar mais, mas você continua a existir. O seu corpo continua ainda vivo, latente, e sua alma continua ainda encarnada nesse mundo para caminhar. E às vezes nós mudamos, nós nos condicionamos a sair, a estar com as pessoas, mas se não tivermos aquele sapato ou aquela blusa legal, eu não vou na festa. Fazemos pirraça. Ora, a festa vai ser legal. Se as pessoas lá são legais, se eu chegar com a roupa minha amarrotada, elas vão se importar. Elas vão se importar se eu estiver lá legal, sorrindo, ou bem, conversando educadamente, me entrosando com as pessoas, que entender, compreender, escutando o que elas estão falando. Não apenas escutando para poder rebater. Eu tenho 20 anos, eu tenho 50, meu irmão tem 15, meu primo tem 13. Mas ninguém está escutando ninguém, está dando respostas. Então nós observamos que às vezes a gente inverte, e não podemos inverter. Nós temos o quê? Ter nossa alma. Não deixar que os bens materiais, os recursos materiais abafe, aprisione, coloque ela numa gaiola. E com isso, o que favorece ao desencarnarmos, estamos condicionados aos valores, aos bens materiais. E o que acontece? Desencarnamos, não estamos mais inseridos em um corpo físico, pois esse corpo já está num lugar em processo de decomposição, mas continuamos a pensar que existimos. Ainda continuamos incondicionados a que estamos existindo, que sentimos fomes, que temos necessidade de ir ao banheiro, que precisamos que a porta seja aberta, uma porta física seja aberta para poder adentrar um recinto. Continuamos ainda ciumento com as roupas que estão sendo doadas, porque aquele corpo não precisa mais de roupa. E ficamos ciumados. Cadê meu relógio? Onde foi meu relógio? Deu meu relógio, mas eu... Ora, no mundo espiritual não tem hora, não é 24 horas, não tem hora. Para que vai precisar de relógio no mundo espiritual? Por que relógio? Para que hora? São condicionamentos que nós levamos. Se nós nos abrimos os olhos, nós levamos esses condicionamentos para o outro lado. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer sobre isso, fazermos entender sobre isso, para nós vivermos uma vida com um entendimento de usufruir dos recursos materiais, mas não nos condicionarmos. Porque à medida que nós condicionamos, nós estaremos sempre perdendo. Sempre faltará alguma coisa na nossa vida. Sempre faltará alguma coisa material na nossa vida para nos dar alegria, paz, felicidade. Estamos condicionados, aprisionados.
E a gente sabe que os recursos materiais, eles são limitados, eles mudam. Não adianta querer comprar hoje o melhor notebook, o 100%. Semana que vem já tem um outro maior, melhor. Aí você gastou tantos dólares nesse aqui, aí semana que vem tem outro, que é X dólares, mais um. Aí você deixa isso aqui e vai comprar outro. Olha só. É assim que nós estamos? Ou não é? Cada vez mais o celular. Antes o celular, quando era grande, desse tamanho, o celular era tijolão, que a gente chama de tijolão, desse tamanho, que puxava uma antena telescópica, ele ficava desse tamanho assim, ó. Aí a pessoa ficava desse tamanho. Aí depois começou a diminuir. Celular pequenininho. Agora já começou a ampliar. Hoje em dia já está maior, já a tela faz dedinho, aquela coisa toda, né? A pessoa faz assim. Às vezes chega numa tela comum, queriam fazer assim na tela, para ver se corre, mas não é touchscreen não. Né? E tem crianças que já começam nesse processo também. Às vezes está conversando, não faça isso, vai ali, faça isso aqui. Não, espera, já fico fazendo assim, aqui, não. Como se a mãe, o pai que está falando passasse. Não, quero ver outra coisa. É interessante. Então, a gente observamos que a gente tem que abrir o olho, a gente está desperto para isso. Vamos utilizar os recursos materiais? Vamos. Mas em benefício do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Assim será cada vez mais eficaz para a nossa vida. Não estaremos tão condicionados. E nossos potenciais espirituais irão se expandir, irão crescer. E é isso que nós queremos, é crescer. Quantas pessoas queridas que já conviveu conosco, que já partiram, e que às vezes nós temos saudade de falar, de conversar, de estar junto, o carinho que tinha, que continua tendo. Não queremos estar com essas pessoas, elas continuam existindo. Nós sabemos disso. Lá de trás, nós sabemos disso, que continuam a existir, mas nós sabemos que continua a existir e a ter também o afeto. E não somente a existir na nossa memória, que nós convivemos aqui, não, continua a existir como individualidade, como um ser que está trabalhando, pensando, agindo nesse mundo espiritual, porque tem coisa lá também a fazer. E que um dia estaremos juntos, próximos, dentro de um contexto de necessidade, de situação que nos faça crescer e desenvolver daquilo que nós precisamos, que é a confiança. A confiança em nós. A confiança em Deus, na providência divina. Não deixar fraquejar isso nunca. É a nossa prece que nós fazemos ao deitar, ou no amanhecer. Quando amanhece, nós podemos levantar e trabalhar, ou sair à rua, ir na padaria comprar um pão, e estar com o corpo em funcionamento. É agradecer a Deus essa oportunidade da vida, da existência. E que se algo acontecer, alguém veio lhe tirar, o ladrão veio lhe roubar alguma coisa material, que leve a coisa material. Porque ali não está levando a gente. Poderá estar levando se nós estivermos condicionados, desapegados daquilo, como se aquilo fosse primordial. E isso poderá provocando a nossa perda da vida. Não, é um bem leve. Mas vá à delegacia e dê parte, fala que foi roubado o celular, registre tudo direitinho. Mas não fique, meu Deus do céu, aconteceu isso, e fique revoltado, angustiado, está tudo perdido, o mundo é sobre... Não, calma, existe a providência divina. Não mude a sua vibração, não mude no seu ímã a perseverança e a fraternidade no próximo, no outro. Não perca isso, porque isso é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa existência e para o nosso sono. Porque quando está o corpo em repouso, nós sonhamos. E nesse momento nós emancipamos para o mundo espiritual. Não ficamos agarrados àquele corpo ali, esperando que ele acorde, que ele durma. Como tivesse um aparelho carregando a bateria e fica ali, agarrado ali o celular na bateria, a gente fica parado ali esperando. Ele carrega. Não, nós emancipamos. E estamos em contato com aqueles que aqui estiveram e já partiram, e com outros, tantos outros que nós existimos em outras oportunidades, juntos, nos relacionando, tratando de assuntos para o nosso crescimento. Essa é a mensagem e a informação sólida, concisa, que a doutrina espírita traz. Mas essa informação, ela vai de encontro, se harmoniza com o que nós vimos na nossa realidade, no nosso dia a dia, com as pesquisas, com os fatos, com as situações da nossa vida. E isso nos faz acreditar. Não acreditar porque ele acredita, não, porque a gente reflete, a gente pensa. E a gente tem que acreditar, tem que ter a crítica, a autocrítica, para poder ver e entender, realmente é assim. E estar lá e levar a nossa caminhada. Porque a nossa vibração mental, os nossos pensamentos, eles são importantíssimos de ser trabalhados, para que possamos, aonde estivermos, irradiar a alegria, a paz, a firmeza, a perseverança, o amor e o entendimento a tudo. E crescer. Porque todos nós queremos crescer. Nós não existimos só para fazer até a 4ª série e parar. Não. Vamos além. E além, além, além.
E isso depende do nosso esforço, do nosso interesse. E com isso, nós finalizamos esse entendimento mostrando que a alma e a imortalidade, sob a providência divina, nos auxilia muito, nos clareia muito. Porque o que mais importante que nós temos, e vou repetir o que Jesus fala, de nada adianta o homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Nós confiamos em Jesus, em todos os seus ensinamentos, que ali está no Evangelho. O que ele falava, ele sentia e conhecia. Ele é nosso irmão maior, ao qual nós temos respeito. Respeito porque ele fez o que ele deixou-nos para nós. E porque ele fez, ele agiu, falava e agia. É o nosso irmão maior. E nós temos a confiança nas palavras que ele disse. Nós confiança na palavra que ele disse e nas coisas que nós vemos no mundo. E da forma como é tratada as nossas relações. Então, realmente, nós temos que ganhar cada vez mais a nossa alma. E isso é através do conhecer a nós próprios, utilizar a nossa força, a nossa intenção, a nossa vontade para frente, mais aberta. Não ficarmos circunscritos a esse mundo, a esse planeta físico, como se aqui está com tudo. Aqui tem tudo que eu preciso. Não, aqui tem algumas coisas que nós precisamos, mas existem outras coisas além que nós iremos utilizar. É abrir a mente e o entendimento e ter o foco. Tendo foco, a gente consegue avançar. Uma boa noite a todos e que possamos, mais uma vez, refletir sobre esses assuntos que é importante para todos nós, para o nosso coletivo, para a nossa cidade, para o nosso país e para o nosso planeta, que estamos agora utilizando de maneira meio desordenada, desorganizada, mas que, à medida das situações vai nos afligir, nós vamos acertar os ponteiros, para poder estender mais a qualidade de vida, a qualidade de ar, que poderá um dia nos faltar. Uma boa noite.